pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou falar a parte final da aula de vetores, tá? O que a gente iniciou na aula passada e agora a gente vai terminar. Hoje eu vou falar sobre vetor oposto e sobre decomposição de vetores, tá? O que vem a ser um vetor oposto? Olha só, eu te dou lá um vetor A, oblíquo, apontando para a direita e para cima. O que seria um vetor oposto? Seria eu fazer um vetor também oblíquo, também apontando para a direita, com o mesmo tamanho, tá? De mesmo tamanho, só que virado para baixo. Esse aqui é o que nós chamamos de vetor oposto de A. Esse negativo na frente do vetor A é para dizer vetor oposto. Lembre-se que eu falei com vocês que na física o sinal de menos e de mais não é usado só para somar e subtrair. Ele é usado para outras coisas. Então, nesse caso aqui, o negativo na frente do vetor é para indicar que, ó, esse vetor aqui, para te dar essa informação, ó, esse vetor aqui é um vetor oposto, tá? Oposto a de quem? Do vetor A. Se eu coloco aqui um outro vetor B, aí eu peço para você, escreva o vetor oposto. O vetor oposto de B vai ser um vetor horizontal, ele tem que ter o mesmo tamanho, só que ele vai ser apontado no sentido contrário. E aí eu venho aqui embaixo e coloco o sinal negativo e escrevo o vetor B. Então, esse vetor aqui, ele é um vetor oposto ao vetor original, tá bom? Então, vetor oposto é aquele que tem mesma direção, mesmo módulo, mas sentido oposto a um vetor inicial, tá? Para que isso? Para que eu faço o vetor oposto? Eu faço o vetor oposto, gente, para poder calcular o vetor diferença, tá? Eu te dou dois vetores, ó. Eu te dou o vetor A e eu te dou o vetor B. E eu peço para você, calcule para mim o vetor diferença. O que é calcular o vetor diferença? Não é subtrair um vetor do outro. É você juntar o vetor A com o vetor oposto de B. Ou vice-versa, tá? Mas vetor diferença seria eu fazer isso aqui. Eu viria aqui embaixo do vetor B, escreveria o vetor oposto de B e o vetor diferença, né, que seria calcular a resultante, seria o vetor A juntando com o vetor oposto de B. Eu não estou subtraindo A de B, tá? Eu estou juntando o vetor A com o vetor oposto de B. Calcular o vetor diferença não significa obrigatoriamente fazer a subtração. Aqui vai dar a subtração, né? Porque tem um apontando para a direita. O vetor diferença de B vai estar apontando para a esquerda. Se você for calcular a resultante, realmente vai subtrair um do outro. Mas não significa que vai acontecer essa obrigatoriedade, né? Por exemplo, se eu pego um vetor A ali e pego o vetor C aqui, ó. E aí eu peço para você calcular o vetor diferença entre A e C. O vetor diferença entre A e C seria, eu posso pegar tanto A quanto C, eu vou fazer com A, tá? Eu vou pegar o vetor A e vou escrever o vetor diferença dele, ó. Sentido contrário. Veja bem, olha a diferença que vai dar. Se eu fosse calcular o vetor soma, A com C, vou juntar o A com C. O vetor A e o vetor C. Como que eu junto dois vetores? Origem com extremidade. Então eu vou colocar o vetor, né? Ó, o vetor C, que eu vou calcular o vetor soma, ok? Vetor soma. Pronto, juntei lá. Qual é o vetor resultante? Um vetor oblíquo
para a direita e apontando meio que para baixo aqui, não é isso? Então, aqui é o vetor soma. Aqui a resultante foi o vetor A unido com o vetor C. Eu não somei, eu juntei os vetores. Lembra que eu falei que aqui é que eu estou juntando? Agora eu vou calcular o vetor diferença, tá? Eu vou pegar o vetor A, vou pegar o vetor C, vou pegar o vetor C e vou juntar com o vetor oposto de A, né? Então, o vetor C está aqui, né? Vertical para baixo, e agora eu vou pegar o vetor A. Como tem que ser origem com extremidade, eu vou colocar ele para cá, ó, né? Aqui, ó, o vetor oposto de A, ele tá para lá. Cadê o vetor resultante? O vetor resultante está aqui, ó. Deu diferença? Deu diferença. Ele vai ter o mesmo tamanho, tá, gente? Se o vetor A vale 3 unidades, se ele tem módulo igual a 3, se o vetor C tem módulo igual a 4. Então, se eu for calcular aqui, ó, 3 e 4, né? Os módulos são 3 e 4, eu coloquei 3 e 3. Se o módulo é 3 e 4, troquei lá, né? Aqui é 3 e aqui é 4. Aqui é 3 e aqui é 4. Se eu for calcular a resultante aqui, vai dar quanto? Teorema de Pitágoras, né? 3, 4. O módulo do vetor resultante vai dar 5. Aqui vai acontecer a mesma coisa, né? O vetor A tem módulo igual a 3. O vetor C tem módulo igual a 4. 3, 4. O vetor resultante vai ter módulo 5. O valor vai ser o mesmo. Mas esse vetor aqui e esse vetor aqui são iguais? Não. Os dois são oblíquos? São oblíquos. Mas um está oblíquo para a direita, o outro está oblíquo para a esquerda. Esses dois vetores não são iguais, tá? Então, calcular o vetor soma e, nesse caso aqui embaixo, calcular o vetor diferença não vai dar o mesmo resultado. Quando eu falo o mesmo resultado, é dois vetores idênticos, porque para serem idênticos, eles têm que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E aqui não tem, tá? Então, vetor soma é você juntar os vetores. Vetor oposto também, vetor diferença também é você juntar os vetores, só que você vai juntar um vetor com o oposto do outro, tá? E aí o resultado dá diferente. O módulo é o mesmo, mas a direção e o sentido são diferentes. E isso conta muito. Se você for fazer uma construção, se você for planejar lá uma viga, você ter a força resultante para um lado, a força resultante para o outro, dá diferença, tá bom? Então, o que é vetor diferença? É quando você for unir um vetor com o oposto do outro. Eu não estou subtraindo, eu estou juntando um vetor com o oposto do outro vetor, tá? Isso é vetor diferença. E o vetor oposto é quando você faz um vetor que tem um sentido contrário ao inicial, ok? Bom, agora nós vamos lá para a decomposição de vetores. Decompor vetor. O que significa decompor? Decompor significa separar. Eu vou pegar um vetor e vou separar em dois. A decomposição de vetor é o seguinte. Imagina que o meu apagador ele é um bloco apoiado sobre uma superfície, tá? E eu vou exercer sobre esse bloco uma força, tá? Só que eu não vou fazer uma força aqui na horizontal, eu vou fazer uma força aqui, ó, obliquamente. Eu vou pegar esse apagador e vou começar a puxar ele para cá, ó. Observe que quando eu faço essa força aqui, o que o apagador faz? Ele levanta e ele se move para frente. Então, essa força, quando feita aqui obliquamente, ela faz duas coisas. Ela faz o bloco se mover para frente e ela faz o bloco se mover para cima, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho, então, uma força, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, eu pego um bloco e exerço sobre esse bloco
uma força, que é uma grandeza vetorial e por isso pode ser representado por um vetor. Quando eu faço uma força assim, essa força aqui vai estar fazendo duas ações. Ela vai estar fazendo com que o bloco se mova na horizontal, ou seja, ela tenha uma velocidade, mas vai fazer também com que esse bloco levante, né? E isso vai acarretar em quê? Em redução de atrito, porque o atrito tem a ver com o contato. Quanto mais força você aplica aqui para baixo, maior é o atrito. Se você sobe, esse atrito vai mudar. Então, essa força feita dessa forma aqui, ela causará efeitos, tá? Primeiro, ela não vai ser usada somente para uma coisa. Ela não vai ser usada só para fazer o corpo se movimentar. Ela vai ser usada também para fazer com que o corpo levante. E isso vai acarretar numa redução de atrito, né? E aí, o que se decidiu fazer então vamos pegar essa força e vamos separar ela em cada uma das ações. Porque essa força, do jeito que ela está aqui, ela tem duas ações: mover e levantar. Eu não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas quando a gente tem que em casa, precisa deslocar um armário, alguma coisa que é muito pesada, você tenta empurrar. Tá muito pesado, normalmente o que a gente faz? A gente vai lá e dá uma levantada nele. Você pega o corpo lá que você precisa movimentar e você dá uma forçada para cima. Você faz isso por quê? Porque na hora que você puxa para cima, você faz com que o atrito fique menor, porque tá difícil empurrar por quê? Porque tem alguém segurando. Quem está segurando é o atrito. E o atrito, ele depende de pressão, né? Depende de aplicação ali para baixo. Se você levanta ele, o atrito diminui, e aí fica mais fácil arrastar ou empurrar, né? Então, essa força dessa forma aqui, ela acaba tendo duas ações, uma de movimento e uma de elevação. Por isso, se desenvolveu o estudo de pegar um vetor e separar ele em duas outras direções, horizontal e vertical. Isso que corresponde decomposição de vetores, tá? Porque eu vou ter duas ações diferentes e eu quero estudar cada ação separadamente. Eu quero estudar o movimento, quero saber qual é a aceleração dele. E para eu poder saber a aceleração dele, eu preciso saber quanto de força, porque, por exemplo, se eu falei que eu fiz uma força aqui de 100 newtons, essa força de 100 newtons não vai ser usada integralmente para fazer o corpo acelerar. Uma parte dela está sendo usada para levantar. Então, eu preciso saber, desses 100 newtons aqui, quanto que está sendo usado para fazer com que ele se movimente na horizontal? Quanto que ele vai acelerar aqui? Por isso que a física desenvolveu o conceito de decomposição. E o que seria decompor? Como seria, né? Decompor é separar. E como é feito essa separação? Deixa eu apagar o desenho aqui. Bom, eu tenho aqui então o vetor A, né, que está formando, e isso vai ser uma informação importante, vai ser dado um ângulo para você, tá? Ou com a horizontal ou com a vertical, mas você vai ter um ângulo ali. E o que eu vou fazer para separar esse vetor numa parte horizontal e na outra vertical? Vou usar o plano cartesiano. Eu vou inscrever o plano cartesiano em cima desse vetor, tá? Eu vou então fazer o eixo Y e fazer o eixo X. De modo que a origem do vetor vai coincidir com a origem do plano cartesiano, tá? Então, eu vou usar o plano cartesiano como referência. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou descer uma linha paralela, uma linha tracejada paralela ao eixo Y e vou traçar uma linha tracejada paralela ao eixo X, tá? Essa linha tracejada é para fazer o quê? É para delimitar a parte do vetor que vai estar na horizontal e a parte que vai estar na vertical, tá?
Ó, deixa eu ver se tá... Eu vou ter, então, aqui a decomposição do vetor A sobre o eixo X. E eu vou ter aqui a decomposição do vetor A no eixo Y, tá? Então, decompor significa separar sobre o eixo X, sobre o eixo Y. A gente não fala horizontal e vertical, tá? Como a nossa referência é o plano cartesiano, é sobre X, sobre Y. Se vocês forem fazer algum curso superior na área de engenharia, arquitetura, nós não temos só duas direções, nós temos três, tá? Porque eu tenho aqui a horizontal, tenho a vertical, mas eu tenho outra direção aqui, ó. Porque o nosso mundo é tridimensional, né? Nós temos três dimensões: comprimento, altura e largura. Então, tem outro aqui. Então, quem for pensar em fazer aí algum curso de engenharia ou arquitetura, você vai ter esse vetor aqui, ele pode ser decomposto ainda numa outra direção, que seria essa direção aqui, que seria a direção Z, né? Então, você teria uma outra componente. Mas a gente vai trabalhar no ensino médio somente com duas, X e Y, só para vocês terem uma noção, né? Quem for seguir a carreira aí na área de engenharia. Mas veja bem, então, o que eu vou fazer para decompor? Primeira coisa, eu vou fazer graficamente, né? Você vai passar uma linha tracejada, sempre uma linha tracejada lá na extremidade, de modo que ela fique paralela com o eixo Y, e uma outra linha tracejada que fique paralela com o eixo X. O objetivo disso é limitar, tá? Eu sempre falo o seguinte: a componente X e a componente Y, ela é como se fosse a sombra do vetor. Imagina que esse vetor aqui é um cabo de vassoura, né? Eu tenho aqui o chão, eu tenho aqui a parede. Imagine que você coloque aqui em cima uma lâmpada. Se eu ligar essa lâmpada, o que esse cabo de vassoura que está aqui vai fazer lá no chão? Uma sombra, exatamente desse tamanho, tá? Se eu tirar essa lâmpada daqui e colocar ela aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma sombra na parede, exatamente desse tamanho aqui. Ou seja, a componente X e a componente Y, elas são a sombra do vetor em X e em Y, tá? Nós dizemos na física a componente X e a componente Y. Como calcular o seu valor? Concentra no desenho, visualiza o que você está vendo aqui, que figura, ó, que figura geométrica você está enxergando aqui, ó. Vamos tirar um pouquinho da poluição aqui visual, mas olha, o que você está vendo aqui? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo em que o AX é o cateto adjacente, porque ele faz parte do ângulo, e o AY, que esse tamanho aqui é igual a esse, né? Porque essa linha está paralela ao eixo X, então esse tamanho aqui e esse tamanho aqui são iguais, e significa, inclusive, que eu posso pegar o AY e estar desenhando ele do lado de cá, tá? Eu poderia muito bem estar colocando ele aqui sem problema nenhum, né? Lembrando que o vetor é só uma representação, então esse vetor aqui eu posso representar lá. E aí, olha só, triângulo retângulo, cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Eu quero determinar o valor, então, do cateto adjacente e o valor do cateto oposto. Eu vou usar, como que eu vou fazer isso? Usar relações trigonométricas. Quais relações trigonométricas nós temos? Seno, cosseno e tangente, tá? Então, eu quero calcular o valor de AY. AY. Só escrever aqui, né? Eu sei que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, correto? E aí, eu quero calcular o valor de AY, que é um cateto oposto. Tem cateto oposto aqui, tem cateto oposto aqui. Bom, eu vou usar seno ou tangente. Bom, eu quero calcular essa componente e ela é componente de quem? De A. E A é o quê? Hipotenusa.
Então, se eu quero calcular o cateto oposto, então eu vou pensar no seno, porque ele relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. E esse cara, ele é relação de quem? Do A, ou seja, da hipotenusa. Então, se eu quero calcular o valor de AY, eu vou estar usando a relação seno, né? Seno, deixa eu trocar aqui. Seno de θ é igual ao cateto oposto é AY, sobre a hipotenusa, que é o A. Aqui é módulo, tá? Aí, para não ficar fazendo módulo o tempo todo, tá, gente? Vamos partir assim. Eu vou tirar o vetorzinho daqui de cima para dizer, ó, eu já estou trabalhando com módulo, tá? Senão toda vez que a gente for fazendo isso, tem que colocar módulo, vai dar um trabalho danado, tá bom? Então, vamos já considerar que eu estou trabalhando com módulo aqui, tá? Como é que eu faço para achar o AY? Tiro o A daqui. Tá dividindo, passa para cá multiplicando. Então, fica A seno de θ é igual a Y. Ou seja, a Y é igual a A seno θ. Então, se eu quero calcular o valor da componente AY, eu vou pegar o valor do vetor A e vou multiplicar pelo seno do ângulo θ. Ok? Vou deixar anotado aqui. Vou apagar aqui para poder calcular o valor de AX, tá? Então, quero calcular o valor de AY, eu vou usar seno, né? Agora eu quero calcular o valor de AX. AX é cateto adjacente. E eu tenho que relacionar ele com quem? Com o vetor A, que é a hipotenusa. Cateto adjacente com a hipotenusa. Então, eu não vou usar tangente, vou usar cosseno. Já vou começar aqui em cima. Cosseno de θ é o cateto adjacente, que faz parte do ângulo, sobre a hipotenusa, que é o A. Quero achar o AX, A está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, fica A, cosseno de θ, é igual a X. Ou seja, AX é A, cosseno θ. Né? Vou escrever aqui embaixo, tá? Ó. AX é A, cosseno θ. Perceba uma coisa. Qual a diferença de se calcular o AY do AX? A diferença é que um é seno e o outro é cosseno, tá vendo? A seno, A cosseno. A única diferença é essa. Macetezinho, então, para a gente poder lembrar. Para você não ter que ficar fazendo seno e cosseno, fazer tudo isso aqui, você já ir direto lá, você faz assim, olha. Quem é o AX? O AX... Quem é o AX? O AX é A com o ângulo θ entre eles. Com o ângulo, lembra cosseno. Porque, ó, o que eu tenho aqui? AX e o A. Tem o ângulo entre eles, né? E o que tem o AY? Não tem ângulo entre eles, ó. Eu não tô especificando o ângulo entre eles, né? Então, olha o que a gente faz para poder lembrar se eu vou usar seno ou cosseno. Eu faço assim. Quem é AX? A AX é a componente do vetor A com o ângulo θ entre eles. Quem é o AY? O AY é a componente do vetor A sem o ângulo θ entre eles. Ó, com o ângulo θ, sem o ângulo θ. Então, você faz assim. Com ângulo, lembra o quê? Cosseno. Sem ângulo, lembra o quê? Seno.